Domine o jogo do poder com Maquiavel. Bem-vindo ao nosso canal, onde as estratégias brilhantes e implacáveis de Nicolau Maquiavel são desvendadas para transformar você em um mestre do controle e da resiliência. Hoje, mergulharemos em uma das artes mais poderosas e sutis do estrategista Florentino, a habilidade de neutralizar insultos com uma frieza que desarma qualquer adversário. Imagine sair de uma provocação não apenas ileso, mas com o comando total do ambiente, deixando seus oponentes expostos e a multidão impressionada com sua presença inabalável. Este vídeo é para você que já enfrentou críticas cortantes, sarcasmos ou tentativas de humilhação e quer aprender a virar o jogo, sem perder a compostura. Inscreva-se agora, deixe seu like e compartilhe. Nos comentários, qual foi o insulto que mais te marcou e como você lidou com ele? Suas histórias nos conectam e juntos vamos construir uma comunidade de estrategistas imbatíveis. Prepare-se para absorver o caminho frio de Maquiavel e dominar o tabuleiro social como nunca antes. A essência do insulto, um teste de poder. Nicolau Maquiavel, o mestre da estratégia política, entendia os insultos como algo muito além de meras palavras ofensivas. Eles eram armas psicológicas, cuidadosamente lançadas para testar sua força, expor suas fraquezas e te arrastar para o terreno instável do agressor. Um insulto não é apenas uma tentativa de te ferir, é um desafio para ver se você é digno do respeito que reivindica. Maquiavel sabia que a verdadeira batalha não está em responder ao ataque, mas em controlar o que ele representa, o poder sobre a narrativa. Pense em um momento em que você foi alvo de uma crítica cruel. Talvez tenha sido em uma reunião profissional, onde alguém questionou sua competência com um tom sarcástico, ou em um grupo de amigos, onde um comentário tentou te diminuir na frente de todos. O instinto é reagir, se defender para proteger sua imagem, contra-atacar para mostrar força ou rir para aliviar a tensão. Mas Maquiavel nos ensina que essas reações são armadilhas. No momento em que você cede à emoção, você entrega o controle. O agressor agora sabe onde te acertar, e todos ao redor percebem que você pode ser abalado. Maquiavel, em sua genialidade, via os insultos como oportunidades. Ele não os temia, ele os usava. Em vez de cair na armadilha de reagir, ele permanecia calmo. Observando o agressor como um jogador de xadrez, analisa o movimento do oponente. Sua calma não era fraqueza, mas uma demonstração de poder. Ele sabia que, ao controlar suas emoções, ele controlava a sala inteira. Reflexão. Lembre-se de uma situação em que um insulto te pegou desprevenido. Como você se sentiu? E se naquele momento você tivesse escolhido o silêncio, encarando o agressor com uma calma que o fizesse questionar a própria ousadia? Como a dinâmica teria mudado? As 5 armadilhas do insulto. Todo insulto é uma isca projetada para te prender em uma de 5 reações previsíveis que entregam o controle ao agressor. Defender-se. Tentar se justificar dá ao insulto um peso que ele não merece, como se você precisasse provar seu valor. Contra-atacar. Responder com raiva mostra que o insulto te atingiu, expondo sua vulnerabilidade emocional. Rir ou minimizar. Usar humor pode parecer que você está evitando o confronto, sinalizando fraqueza ou desconforto. Ignorar sem estratégia. Fingir que nada aconteceu pode passar. A impressão de passividade, como se você não tivesse força para responder. Explodir emocionalmente. Perder a calma é a derrota final, confirmando que o agressor encontrou seu ponto fraco. Maquiavel, porém, escolhia um 6º caminho, o caminho da frieza absoluta. Ele não reagia, não se explicava, não ria. Ele dominava o ambiente com uma presença tão poderosa que o insulto parecia insignificante diante dele. Sua arma era o silêncio estratégico, que transformava o agressor no verdadeiro alvo da atenção, e não de forma favorável. Exemplo prático. Imagine um debate político em Florença, onde um rival acusa Maquiavel de ser um oportunista sem escrúpulos. A multidão espera um confronto verbal, uma explosão de indignação. Mas Maquiavel apenas encara o adversário, com um leve inclinar de cabeça, como se estivesse analisando uma peça de xadrez. O silêncio se prolonga, e a tensão muda de lado. De repente, todos estão olhando para o agressor, perguntando-se: por que ele está tão nervoso? Será que Maquiavel sabe algo que nós não sabemos?
Esse é o poder de não ceder ao jogo do outro. Exemplo moderno. Em uma reunião de trabalho, um colega faz um comentário sarcástico sobre sua liderança, esperando te desestabilizar. Todos aguardam sua resposta. Em vez de se defender, você pausa, olha diretamente nos olhos do agressor por alguns segundos e continua sua fala como se nada tivesse acontecido. A sala sente o peso da sua calma e o agressor parece pequeno, tentando chamar atenção com um golpe baixo. Reflexão. Pense em uma situação recente em que você foi provocado. Como você reagiu? E se da próxima vez você escolhesse o silêncio, deixando o peso do momento cair sobre o agressor? Como isso mudaria a percepção das pessoas ao seu redor? O silêncio, a arma suprema de Maquiavel. O silêncio de Maquiavel não era passividade. Era uma arma cuidadosamente calibrada, projetada para desarmar o agressor e reposicionar o poder. Ele sabia que quando você não reage a um insulto, você força o atacante a lidar com o vazio da própria provocação. O silêncio cria um vácuo que suga a confiança do agressor, enquanto todos ao redor começam a questionar a validade do ataque. Imagine uma situação cotidiana. Você está em uma apresentação e um colega faz um comentário mordaz sobre sua ideia, tentando te ridicularizar. Todos os olhos estão em você, esperando uma reação. Se você se defende, parece inseguro. Se contra-ataca, parece emocional. Se ri, parece que aceitou a provocação. Mas e se você simplesmente pausar, olhar diretamente para o agressor com uma calma quase sobrenatural e deixar o silêncio tomar conta? O desconforto muda de lado. O agressor começa a se contorcer enquanto os outros pensam: ele não se abalou. Quem é o fraco aqui? Maquiavel usava o silêncio para reescrever a narrativa. Ele sabia que quando você não reage, o insulto perde sua força. A multidão começa a questionar. Se ele não se importa, será que o insulto era mesmo verdade? Será que o agressor é quem está desesperado por atenção? Esse é o gênio de Maquiavel. Transformar o ataque em uma confissão do próprio atacante. Exemplo expandido. Em um jantar político em Florença, um adversário acusa Maquiavel de ser um manipulador que só pensa em poder. A sala fica em silêncio, esperando a explosão. Mas Maquiavel apenas toma um gole de vinho, olha para o agressor com um leve sorriso enigmático e diz, calmamente, interessante escolha de palavras. Ele não nega, não explica, não ataca. Ele deixa o insulto pairar, enquanto a sala se pergunta, por que ele está tão calmo? Será que o outro exagerou? O agressor, agora, parece impulsivo e fraco, enquanto Maquiavel mantém o controle total. Exemplo moderno. Em uma discussão nas redes sociais, alguém te chama de metido por compartilhar uma conquista. Em vez de responder diretamente, você pausa, deixa o comentário sem resposta por algumas horas e então posta algo ainda mais impactante, mostrando confiança sem mencionar o ataque. Seus seguidores percebem a força da sua indiferença, enquanto o agressor parece pequeno, tentando chamar atenção com um comentário mesquinho. Reflexão. Lembre-se de um momento em que você quis responder a um insulto, mas algo te segurou. Como você se sentiu ao segurar a resposta? Como seria transformar esse momento em uma demonstração de força, usando o silêncio para virar o jogo? Reframing, transformando. O insulto em oportunidade Maquiavel não apenas neutralizava insultos, ele os transformava em ferramentas para reforçar sua posição. Um insulto revela mais sobre o agressor do que sobre você. Quando alguém te chama de arrogante, está confessando que sua confiança os intimida. Quando questionam sua competência, estão expondo suas próprias inseguranças. Maquiavel lia essas pistas como um estrategista lê um mapa de guerra, usando-as para reposicionar o jogo. Por exemplo, suponha que alguém te acuse de ser frio demais em uma discussão de trabalho. Em vez de se justificar, você responde, com serenidade, eu chamo isso de clareza estratégica. Com uma frase, você redefine o insulto como uma virtude, fazendo o agressor parecer incapaz de entender sua força. Esse é o reframing maquiavélico, transformar o veneno do outro em um elogio disfarçado. Exemplo prático. Em uma corte renascentista, um rival chama Maquiavel de cruel diante de nobres. Em vez de se defender, ele responde, com um tom calmo, prefiro ser eficaz a ser sentimental. De repente, o insulto se torna uma prova de sua força, e o agressor parece ingênuo por esperar que ele se abalasse.
A multidão agora vê Maquiavel como um líder resoluto, enquanto o rival parece emocional e fraco. Exemplo moderno. Em uma reunião familiar, alguém te acusa de ser egoísta por priorizar seus projetos. Você responde com calma: eu chamo isso de foco no que realmente importa. A frase é tão precisa que desarma a crítica, reposicionando você como alguém que sabe o que quer. Reflexão. Pense em um insulto que você recebeu recentemente. Talvez alguém tenha dito que você é muito ambicioso ou frio. Como você poderia redefinir essas palavras para reforçar sua imagem? Como seria criar uma frase curta que transforme o ataque em uma força, provocando insultos para expor fraquezas? Aqui está uma das estratégias mais brilhantes de Maquiavel. Ele às vezes provocava insultos de propósito. Por quê? Porque ele sabia que o primeiro a atacar é frequentemente o mais inseguro. Ele criava situações em que seus rivais se sentiam confortáveis o suficiente para falar sem filtro, expondo suas fraquezas, um comentário sutil, uma pergunta ambígua, e pronto, o adversário caía na armadilha, revelando mais do que pretendia. Por exemplo, em um conselho político, Maquiavel poderia dizer algo como: alguns precisam gritar para se sentirem importantes. Um rival com ego frágil morde a isca e lança um insulto. Como você é só um oportunista, Maquiavel apenas observa, com um leve sorriso, deixando o outro se afundar na própria impulsividade. O insulto não apenas falha, mas expõe a insegurança do agressor para todos na sala. Exemplo moderno. Imagine que você está em um grupo de amigos e alguém está tentando te provocar com comentários sutis. Em vez de reagir, você diz, com calma: é curioso como alguns precisam falar tanto para se sentirem vistos. Se a pessoa morde a isca e te ataca diretamente, ela se expõe. Você mantém a calma, e todos percebem quem está realmente no controle. Exemplo expandido. Em uma discussão profissional, você nota que um colega está tentando te desestabilizar com indiretas. Você diz em um tom neutro: algumas pessoas parecem precisar de holofotes para se sentirem relevantes. Se ele responde com um insulto direto, como você é arrogante, aí você apenas sorri levemente e continua a conversa, deixando-o parecer impulsivo e instável. A equipe percebe a diferença. Você é o que mantém o controle, enquanto ele se expôs. Reflexão. Já reparou como algumas pessoas tentam te provocar com comentários indiretos? Como seria lançar uma frase sutil que cutuque o ego delas, como Maquiavel faria, e observar se elas caem na armadilha? A resposta cirúrgica: quando falar, corte como uma lâmina. Embora o silêncio fosse a arma preferida de Maquiavel, ele sabia que em raras ocasiões uma resposta era necessária, mas nunca era um discurso longo ou emocional. Sua resposta era precisa, afiada e final, como uma lâmina que corta sem deixar rastros. Por exemplo, se alguém te acusa de ser manipulador, você poderia dizer, com um leve sorriso: você confunde estratégia com manipulação. Uma frase sem explicações que desarma o agressor e reposiciona a narrativa. Essa resposta deve ser curta, inquestionável e devastadora, como uma sentença final em um julgamento. Depois volte ao silêncio. Deixe a frase reverberar. A multidão sentirá o peso da sua calma, e o agressor ficará sem espaço para contra-atacar. Exemplo prático. Em uma discussão, alguém te chama de arrogante. Você responde com serenidade. Você confunde confiança com arrogância. A frase é tão precisa que não deixa espaço para réplicas. O agressor fica sem resposta, e todos ao redor percebem quem está no comando. Exemplo moderno. Em uma rede social, alguém comenta que você é metido por compartilhar suas conquistas. Você responde: prefiro chamar de orgulho pelo meu trabalho. A frase é curta, mas redefine o insulto como uma virtude, enquanto o agressor parece mesquinho. Reflexão. Qual seria a frase perfeita, curta e afiada, que poderia virar o jogo contra um insulto comum que você enfrenta? A autoconsciência. O escudo inquebrável. O maior trunfo de Maquiavel era sua autoconsciência. Ele conhecia cada canto de sua mente, suas falhas, seus medos, e os aceitava como parte de quem era. Quando você faz as pazes com suas imperfeições, nenhum insulto pode te atingir. Se alguém te chama de ambicioso, mas você já abraçou sua ambição, o ataque não encontra alvo. É como atirar uma flecha em um vazio. Por isso, o trabalho interno é crucial.
Antes de enfrentar o mundo, enfrente a si mesmo. Identifique suas inseguranças, encare-as e transforme-as em força. Quando você faz isso, os insultos se tornam irrelevantes, porque ninguém pode usar contra você algo que você já dominou. Exemplo prático. Suponha que alguém te chame de egoísta, por priorizar seus objetivos. Se você já aceitou que sua ambição é parte de quem é, pode responder com calma. Eu chamo isso de foco. O insulto não apenas falha, mas reforça sua imagem como alguém que sabe o que quer. Exemplo expandido. Imagine que em um ambiente profissional, alguém te critica por ser muito independente. Se você já fez as pazes com sua autonomia, pode dizer: prefiro ser independente a depender da aprovação alheia. A frase transforma a crítica em uma prova de sua força, enquanto o agressor parece estar buscando validação. Reflexão. Qual é a sua maior insegurança? Como seria aceitar essa fraqueza e transformá-la em uma força que ninguém pode usar contra você? Insultos como inteligência estratégica. Para Maquiavel, cada insulto era uma peça de inteligência. Ele não ouvia apenas as palavras, mas o que elas revelavam, o que o agressor teme, o que inveja, como quer te enquadrar. Um ataque público é um mapa da mente do adversário. Ele arquivava cada detalhe, o tom, o momento, o público, e usava isso mais tarde, no momento perfeito. Por exemplo, meses após um insulto, Maquiavel poderia conversar com aliados do agressor e dizer, com suavidade: ele parece se esforçar demais para ser notado, não acha? Sem mencionar o insulto diretamente, ele plantava sementes de dúvida que cresciam com o tempo. Esse é o jogo longo. Usar o ataque como uma ferramenta para minar a influência do adversário, sem nunca parecer que você está se vingando. Exemplo moderno. Digamos que um colega de trabalho te critica publicamente por falar demais. Em vez de reagir, você observa o tom, a escolha de palavras, o momento. Semanas depois, em uma conversa casual com outros colegas, você diz: é interessante como alguns precisam criticar para se sentirem relevantes. Sem citar nomes, você planta a semente que faz os outros questionarem o agressor. Exemplo expandido. Em um grupo de amigos, alguém te chama de metido por compartilhar uma conquista. Você não responde na hora, mas semanas depois, em uma conversa com outros do grupo, você diz, com calma: algumas pessoas parecem incomodadas com quem sabe o que quer. A frase é sutil, mas faz os outros repensarem o comportamento do agressor, sem que você precise confrontá-lo diretamente. Reflexão. Pense em um insulto que você recebeu. O que ele revelou sobre a pessoa que o lançou? Como você poderia usar essa informação a seu favor, não agora, mas no futuro? O jogo da visibilidade e insultos são prova de poder. Maquiavel entendia que insultos não vêm para qualquer um. Ninguém ataca quem não é percebido como uma ameaça. Quando alguém te provoca, não pergunte por que eu. Diga claro eu. Sua visibilidade incomoda, e isso é um sinal de poder. Os fracos temem a atenção, os medianos a ressentem, mas o maquiavélico a acolhe, porque cada insulto é uma oportunidade de reforçar sua reputação. Pense nisso como um palco. O agressor tenta roubar a cena, mas ao não reagir, você mantém o holofote. A multidão não lembra do insulto, ela lembra da sua calma, da sua força, da sua presença inabalável. Exemplo prático. Em uma rede social, alguém comenta que você é metido por compartilhar suas conquistas. Em vez de responder, você posta algo ainda mais impactante, mostrando confiança sem mencionar o ataque. Seus seguidores percebem a força da sua indiferença, enquanto o agressor parece pequeno. Exemplo expandido. Em um ambiente de trabalho, alguém tenta te diminuir, dizendo que você é muito ambicioso. Você não responde diretamente, mas em sua próxima apresentação, entrega um desempenho tão impressionante que a crítica parece irrelevante. Seus colegas percebem que sua ambição é sua força, enquanto o agressor parece mesquinho por tentar te atacar. Reflexão. Quando foi a última vez que você sentiu que alguém tentou te diminuir por sua visibilidade? Como seria transformar esses momentos em oportunidades para reforçar sua imagem, lidando com a humilhação pública? E quando o insulto realmente te pega desprevenido, quando ele é público, cortante, e você sente o calor subir ao rosto? Maquiavel diria: não tente se recuperar,
Não explique, não suavize. Congele o momento. Olhe para o agressor com uma calma desconcertante, como se ele fosse um inseto sob uma lupa. Deixe o silêncio esticar até que o desconforto mude de lado. Por exemplo, imagine que alguém te chama de incompetente em uma apresentação. Em vez de se justificar, você encara o agressor por alguns segundos, com um olhar neutro, e então continua sua fala como se nada tivesse acontecido. A multidão não vê fraqueza, vê um líder que não se deixa abalar. O agressor agora é o que parece pequeno, tentando chamar atenção com um golpe baixo. Exemplo expandido. Em uma festa, alguém faz um comentário sarcástico sobre seu estilo de vida, esperando te envergonhar na frente dos outros. Você pausa, olha diretamente para o agressor com uma expressão neutra, e então muda de assunto, com uma confiança que ignora completamente o ataque. Os outros percebem sua força, enquanto o agressor parece deslocado, como se tivesse tentado e falhado em te atingir. Reflexão. Lembre-se de um momento em que você se sentiu humilhado publicamente. Como você reagiu? Como seria usar o silêncio para virar o jogo na próxima vez? O toque final. Respostas que redefinem o jogo, quando o silêncio não é suficiente. Maquiavel usava respostas que eram verdadeiras obras de arte. Não eram ataques, mas cortes precisos que redefiniram a narrativa. Se alguém te chama de arrogante, você diz, você confunde confiança com arrogância. Se te acusam de ser frio, você responde, eu prefiro clareza à confusão emocional. Cada palavra é escolhida para virar o jogo, sem abrir espaço para réplicas. Essas respostas não são para vencer o argumento, mas para encerrá-lo. Elas mostram que você não joga o jogo do agressor, você cria o seu próprio. Exemplo prático. Em uma discussão familiar, alguém te chama de egoísta. Você responde com calma. Eu chamo isso de priorizar o que importa. A frase é tão precisa que desarma a crítica e reposiciona você como alguém no controle. Exemplo expandido. Em um debate online, alguém te chama de falso por expressar uma opinião forte. Você responde, prefiro ser claro a me esconder atrás de meias verdades. A frase redefine a crítica como uma força, enquanto o agressor parece incapaz de lidar com sua autenticidade. Reflexão. Qual seria a sua resposta maquiavélica, perfeita para um insulto comum que você enfrenta? Torne-se intocável com Maquiavel. No universo de Maquiavel, o poder não está em gritar mais alto, mas em controlar o silêncio. Insultos são apenas tentativas de te tirar do centro do palco. Não caia na armadilha de reagir ou se justificar. Seja como Maquiavel. Use o silêncio, o reframing e a precisão para transformar cada ataque em uma vitória silenciosa. Faça o agressor revelar sua fraqueza, enquanto você constrói uma reputação inabalável. Adorou essa aula de estratégia? Inscreva-se no canal para mergulhar ainda mais nas lições de Maquiavel e dominar o jogo do poder. Deixe seu like. Compartilhe este vídeo com quem precisa. Aprender a lidar com provocações e comente. Qual foi a situação mais desafiadora que você enfrentou com um insulto e como lidou com ela? Vamos construir juntos uma comunidade de estrategistas frios e intocáveis. Até a próxima jogada, e que você sempre saia por cima.